A Voz do Campo visitou o gabinete do senador Álvaro Dias, pré-candidato a presidente da República. Álvaro Dias foi governador do estado do Paraná, paranaense, torcedor do Corinthians, e que gentilmente sempre recebe a Voz do Campo nessa questão que a Voz do Campo está acompanhando os produtores brasileiros na luta pelo Fundo Rural. O produtor rural não concorda, Fundo Rural é inconstitucional, passivo não existe, e essa batalha, essa bandeira que a Voz do Campo levantou junto com produtores, juntamente com a UDR Nacional, que tem sede em São Paulo e que está em todo o Brasil, produtores de todo o Brasil, como nós vimos aqui, Chicão Caruso, vice-presidente do Sindicato Rural de Paragominas, estado do Pará, do Fernão Zancaner, também produtor, Zancaner, produtor do Pará, empresário, o Almir, também empresário e produtor de São Paulo, e o Hugo, que é o jovem presidente do Sindicato Rural de Presidente Venceslau em São Paulo. Enfim, produtores de todo o Brasil, senador Álvaro Dias. Eu fiz questão de estar aqui nesse lugar, porque eu quero mostrar aqui, ó, o câmera pode nos ajudar aqui, ó, aqui é uma placa de uma homenagem que Álvaro Dias recebeu nos Estados Unidos por um programa que beneficiou a agricultura do estado do Paraná. Eu vou deixar para ele explicar o que ele fez no Paraná que levou a receber prêmio nos Estados Unidos. Senador, satisfação. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado ao Naban, ao Chico, enfim, a todos que aqui comparecem no nosso gabinete para defender a agricultura brasileira. Eu sempre digo que a agricultura brasileira precisa de defensores autênticos, porque muitos daqueles que se apresentam como defensores comem mamona, ou seja, não sabem distinguir um alimento de outro produto. E os governantes são muito urbanos, não é? Eles não vão para a área rural. Por essa razão, é importante que o nosso gabinete tenha portas abertas para as lideranças da agricultura brasileira, para que nós possamos nos atualizar sempre sobre a realidade rural do nosso país, já que o Brasil é agricultura acima de tudo. E nós não precisamos dizer para você que é agricultor qual é a sua importância no nosso processo de desenvolvimento. Marcelo, esse é um diploma oficial da Southern States University, que é da Califórnia, nos Estados Unidos. Esse diploma me fez doutor em administração governamental. Por quê? A alegação é que nós realizamos no Paraná, como governador, o maior programa rural da história do nosso estado, chamado Paraná Rural, que compatibilizou o progresso, a produção, a maior produtividade com preservação ambiental, demonstrando que o agricultor brasileiro é o maior preservacionista desta nação, ao contrário do que alguns dizem, tratar-se de depredadores do meio ambiente. Então, esse diploma retrata esta realidade. Nós realizamos um programa no Paraná, que foi considerado modelo para o mundo, pela FAO, pelo Banco Mundial, e foi levado para 18 países, com 45 práticas agrícolas, desde a conservação do solo, evitando a erosão das águas das chuvas, que leva detritos para os rios e para os lagos, contaminando-os, ou os próprios vasilhames, né, do agrotóxico, que buscam água nos lagos e nos rios. Nós fizemos abastecedouros comunitários, fizemos a curva de nível, né, o chamado Murundum em curva de nível, para conter o processo erosivo. O senhor conhece mesmo de agricultura, hein, senador? Conhecemos bem. Adubação verde, a plasticultura, fizemos a elevação do nível das rodovias rurais, com a adequação das rodovias rurais. Fizemos um programa de calcário para recuperar a fertilidade do solo. E nessa adequação da área rural, das estradas rurais, né, para que o escoamento da produção se desse sem perdas, né, nós fizemos a pavimentação poliédrica em muitos trechos
em outros o cascalhamento, exatamente para possibilitar o escoamento da produção. Recuperamos as matas ciliares dos rios. Depois desse programa, mudou a cor das águas dos rios do Paraná. Era só sobrevoar de helicóptero para ver a diferença que havia entre um tempo e outro. Então foi um programa revolucionário e por essa razão, além de receber esse diploma, eu fui convidado para ser professor auxiliar na Universidade Harvard, exatamente em função desse trabalho. Não fui, não pude ir, me arrependo até de não ter ido, mas houve um convite oficial. E eu fiz esse programa com recursos próprios do governo. Isso estabelecia uma integração do governo com os agricultores, chamada microbacia. Todas as propriedades rurais tinham que estar incluídas no processo de microbacia, para que o programa desse certo. Outros estados, o Mato Grosso do Sul, por exemplo, o secretário da Agricultura sempre me dizia aqui, quando assumiu o mandato de senador, que copiou também esse programa lá no estado. Foi fundamental para preservar a fertilidade do solo. O programa de microbacias nasceu no Paraná. Exatamente. A terra é um patrimônio da humanidade. É propriedade individual transitoriamente, mas definitivamente é um patrimônio da humanidade. E por isso esse patrimônio tem que ser preservado, rico e fértil, para ser repassado às gerações que nos sucederão e que dependerão dele para a sua sobrevivência. Então, por isso, o meu governo colocou na Secretaria da Agricultura o maior orçamento da história do Paraná. E depois que terminou meu mandato, eu obtive 200 milhões de dólares de empréstimo do Banco Mundial e deixei à disposição do governador que me sucedeu para dar continuidade a esse programa. Senador Álvaro Dias, aqui do meu lado está o Chicão Caruso e está o Fernão Zancaner, lá do Pará. Há um drama, há uma angústia, e a Voz do Campo muito sensível à angústia das pessoas que fazem o agro com a questão da invasão de propriedades, da anarquia que está com a questão direito de propriedade. Imagina o senhor estar no seu gabinete trabalhando, cuidando dos negócios do seu trabalho, e aí fora invasores querendo entrar e batendo na porta e coisa. Não vai dar para trabalhar assim. E assim é a situação dos produtores rurais. O que o senhor, como um senador experiente, um pré-candidato a presidente da República, um homem com histórico de credibilidade na política brasileira, tem a dizer sobre direito de propriedade? Exigir o respeito à lei basta. O Naban acompanhou meu trabalho aqui no Senado como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Terra. Nós visitamos o Pará 2 vezes no interior, fomos à capital, verificamos o sistema fundiário nacional, o precário sistema fundiário nacional. Em algumas regiões emergentes, como o Pará, prevalece a lei da selva, ao invés de prevalecer a Constituição e a legislação vigente. Se nós respeitarmos a Constituição, basta. A propriedade é intocável. O direito à propriedade é constitucional. Tem que colocar na cadeia quem invadir uma propriedade produtiva. Não pode um governo beneficiar o invasor com um processo de reforma agrária, colocando-o como proprietário em outra área. Ele não é da terra. Boa parte desses invasores jamais foram do campo. São urbanos e foram utilizados como instrumento de uma política nefasta. Partidarizaram o MST e fizeram corrupção com esta sigla. Usaram cooperativas como a ANCA, uma outra cooperativa, agora não me lembro o nome, Concrab, e Terra, no Rio Grande do Sul, para repassar recursos que eram direcionados ao MST, já que o MST não tem personalidade jurídica e não pode receber recursos públicos. Então, o governo, maldosamente, contra os agricultores, numa conspiração contra a produção nacional, esse governo petista repassava recursos através dessas cooperativas que foram criadas com esse objetivo, receber recursos públicos para alimentar esse processo de invasão do MST. Isto nós denunciamos.
O governo não tomou as providências, ao contrário, continuou celebrando esses convênios e repassando esse dinheiro. Se nós chegarmos à presidência, ô Marcelo, não tenha dúvida, nós temos que colocar ordem na casa, acabar com esta lei da selva e impor a lei da Constituição e da legislação penal do país. Haverão de pagar pelos crimes praticados. O invasor tem que ser expulso da área invadida. Tem que se oferecer segurança jurídica, tranquilidade e paz para quem produz. Não há como admitir que esse patrimônio universal, que é a agricultura brasileira, porque nós somos o celeiro do mundo, nós é que alimentamos a mesa do mundo com a nossa produção, com os nossos produtores. Nós não podemos permitir que esse patrimônio seja dilapidado pela irresponsabilidade de quem governa ao permitir essa licenciosidade, essa criminalidade crescente, porque isto é crime. Invadir uma propriedade privada é crime e que tem que terminar na cadeia. Senador Álvaro Dias, ouvindo tudo isso que o senhor está falando, o nosso tempo está passando e tem muitos assuntos a falar. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, o senhor foi citado na Operação Lava Jato, o seu nome? Não. Foi falado em Álvaro Dias? Só falaram que eu criava problemas aqui na CPI. Só isso que disseram. Quer dizer, a citação foi a favor e não contra, né? Só valorizou. Então, é zero. É ficha limpa do começo ao fim. 43 anos de mandato eletivo, sem um processo, sem um inquérito, sem uma ação por improbidade. Ficha limpa do começo ao fim. Então me parece, e o Naban de concordar comigo, é um amigo que a gente, uma amizade muito boa que a gente tem, e a experiência do Naban e os amigos que estão aqui, me parece, Naban, que no Brasil falta homem para governar esse país. Sem dúvida. Estou certo ou estou errado? Não, sem dúvida. Exatamente. O Brasil precisa de coesão e destino. Se nós obtivermos isso com equilíbrio, com responsabilidade, com lucidez, certamente nós vamos colocar o país nos rumos do desenvolvimento, porque a agricultura garante, o agronegócio garante. Nós temos aí 10, 20, 30, 40, 50 anos de prosperidade graças ao agronegócio, porque a China vai continuar importando muito, agora a Índia passa a importar muito, logo o mundo vai precisar de 20% a mais de alimentos, e nós temos esse patrimônio inesgotável, que é a nossa terra. Nós temos ainda 40% de área produtiva não cultivada no Brasil. Imagine, eu fui no Mato Grosso há poucos dias, 62% da área do Mato Grosso, e o Mato Grosso hoje é o grande celeiro, né, é preservada ambientalmente de forma correta, 62%. E é o celeiro que é o Mato Grosso. Então, separa aí a Amazônia com as áreas de preservação ambiental, ainda temos 40% de área produtiva a ser explorada no Brasil. Então nós temos que acreditar nesse país, as nossas potencialidades. São 13 mil rios cortando o nosso solo, 13% da água doce do mundo. Só a bacia amazônica são 6 milhões de metros quadrados preservados. Então nós temos um país precioso, Deus foi generoso com esse país. E nós precisamos ter governo competente, porque o que está aí é um desastre. Posso lhe fazer um pedido aqui? Vamos fazer um desfile de trator na posse do presidente da República. Se o senhor for presidente... não tenha dúvida. Não só um desfile de trator. Acho que nós temos que vender essa imagem para o mundo. A imagem da prosperidade que vem do campo. Tratores, colheitadeiras, enfim, plantas que o mundo tem que ver. Que o Brasil é produtor. Alimentos que produzimos, um grande desfile na esplanada dos ministérios para mandar imagem para o mundo todo, dizer, aqui está o celeiro do mundo, vamos promover o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, vamos superar as barreiras alfandegárias, não alfandegárias, para que o produtor rural brasileiro possa ser mais rico e para que o país possa ser mais próspero. É bom, senador. Receba o abraço Valeu. do agro aí. Obrigado. Um abraço. Obrigado, um abraço. Senador aí. Álvaro Dias aqui na Voz do Campo. Chicão, obrigado. Obrigado. Muito obrigado a vocês aí. Nós é que agradecemos essa oportunidade. Obrigado mesmo. Okay.